Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, mais um encontro. Esse é o nosso quarto encontro, onde eu estou procurando fazer um caminho de experiência e de aprendizado em como a gente pode usar recursos de mindfulness para lidar com essa situação. Então, eu comecei no primeiro definindo um pouco o que é crise e depois a importância e como a gente pode estar presente, ter uma visão clara da realidade. Depois eu falei do papel do corpo, que é muito importante para a gente voltar sempre para o presente. No último encontro, eu falei da gente cultivar sentimentos positivos, mesmo no meio da crise, mesmo no meio do sofrimento. E até queria saber se vocês, depois no fim a gente conversa, se vocês conseguiram, por alguns minutos durante o dia, ficar atento a alguma experiência positiva para poder, como eu expliquei no vídeo, saborear. Saborear para o cérebro poder aproveitar, sorver. E eu acho muito importante, a gente estar aqui, eu fico muito feliz com essa possibilidade de nos unirmos nesse momento e da gente dividir experiências. Acho que tem pessoas que estão sofrendo, com medo, tendo dificuldades, e o que eu inclusive passo por tudo isso, e eu gostaria então que essa aula também possa ajudar vocês. Então, a gente vai discutir isso, que é o papel dos sentidos em mindfulness. E para começar, sempre assim, qualquer coisa que a gente comece em mindfulness, é importante que a gente comece com a nossa presença. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem se sentir. E leve a atenção para o corpo. Simplesmente lendo como o seu corpo está agora. Por exemplo, o tônus, quer dizer, a musculatura está mais dura ou ela está mais solta. Sentindo, eventualmente, alguma região que chama mais atenção. Pode ser um aperto, uma pontada, ou até uma sensação de espaço ou de temperatura. Mas é importante escutar isso, levar a atenção para lá com gentileza e falar, uma dor. E percebendo agora, nesse momento, qual que é o seu tônus emocional. Quer dizer, no geral, predomina um estado prazeroso de estar aqui sentado hoje, quarta-feira à noite. Um estado desprazeroso, ou nem prazer nem desprazer, apenas uma neutralidade.
E agora, como um elemento que é muito importante em mindfulness, leva a sua curiosidade e tenta dar nome para o sentimento que está mais presente agora. Se for prazer, né, prazeroso, é alegria, confiança, paz, tranquilidade. Serenidade. E se for desprazeroso, qual que é o sentimento mais presente? Por exemplo, é medo, angústia, é ansiedade, ou seja, um medo não muito definido. E apenas dá um nome sem julgar, porque isso já está presente e é melhor que a gente consiga abrir espaço, acolher tudo que tiver presente, em termos de pensamento, de sentimentos, do corpo. E agora, observa o seu pensamento, por exemplo, ele está muito agitado. A cada segundo ele vai para outro lugar e aceita. Ou é aquele pensamento sonolento, que perde o foco, quase como se a gente estivesse indo dormir. Só observa isso. Agora, vamos voltar a atenção para o corpo todo, novamente. Perceba a luminosidade na sua pálpebra. E lentamente vai abrindo os olhos e percebe o que acontece com o seu estado de consciência quando você vai abrindo os olhos e vai olhando para a tela. Pois bem, então hoje nós vamos falar dos sentidos. E como é que isso pode nos ajudar nesse momento de crise, por exemplo, né? Então, mindfulness está muito relacionado à habilidade da gente escolher, fazer escolhas, e isso se opõe a gente agir de uma forma automática. Como, prestando atenção, como a gente fez agora, olha, leva o foco para esse lugar, né? Como eu dirigi um pouquinho. Então, é por isso que é importante mindfulness. O que a gente, então vamos ver, o que a gente pode prestar atenção? Né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Né? Pandemia, a origem é pan, é para todo mundo, e demos é povo. Então, a gente está vivendo algo que atinge todos os povos, todas as raças, todas as pessoas, por uma coisinha tão simples, tão minúscula como essa que está na tela. Esse é o vírus, fica no ar. Então, como que a gente pode reagir a isso? Em primeiro lugar, com essa atitude que a gente está tendo, várias pessoas estão tendo, de tentar chegar aos outros, de tentar entrar nos isolamentos e oferecer alguma coisa. E muito importante que a gente preste atenção no que a gente faz. Então, como lidar com isso através dos sentidos? Eu queria explicar que assim, a gente tem os estímulos do ambiente, certo?
E o que acontece quando a gente escuta, quando a gente sente, quando a gente toca? Parece que eles acionam duas formas da gente reagir. Uma forma é o modo fazer. A gente começa a fazer coisas, se organizar, a gente começa a ter planos. E tem um outro jeito, que é o modo ser, que é simplesmente entrar em contato com a nossa experiência de uma outra maneira. Então, vocês podem ver que aqui, olha, tanto o estímulo entra pelos sentidos e pega todo o nosso sistema sensório-perceptual, que a gente chama. E aí acontece o quê? Aí liga uma outra forma de lidar com a realidade, que é a forma verbal, que é agora, eu estou me explicando, eu estou nesse modo. Né? E como que é? É onde a gente pega o estímulo, analisa, elabora, planeja, tenta dar uma resolução para as coisas e tem metas. Eu vou fazer isso, é que nem agora, eu resolvi fazer esse encontro, então eu vou analisar o que está acontecendo, eu vou elaborar uma aula. Esse é o jeito que a maior parte do tempo a gente está. Só que o modo fazer, vocês percebem que aqui, né, essa parte aqui, é tudo o nosso pensamento conceitual. E olha como a gente tem pouca percepção da nossa experiência, que é esse finalzinho. Né? Portanto, mindfulness é uma possibilidade. Não tem bom e errado, não tem certo. Tem possibilidade de saber como usa as coisas. Então, por exemplo, nessa pandemia, pensamento conceitual precisa muito de foco. Eu fico vendo as discussões dos meus colegas. Gente, quando eles começam a descrever o que é vestir essa roupa, e mais ainda o que é tirar, você não pode vacilar um segundo, porque está num lugar muito contaminado. Então, o pensamento conceitual é fundamental para isso. Você tem que ter meta, um ponto depois do outro. Isso aqui não se discute a importância. Então, o pensamento conceitual, ele fala, olha, eu estou, sabe, embaixo tem um GPS, é igualzinho como funciona o nosso pensamento conceitual. E eu quero chegar ali. Portanto, o que eu preciso fazer? Para que serve? Ter problemas, para ter metas, para a gente fica muito autocentrado. Se eu tenho uma meta, eu só penso no que vai acontecer. E aqui, o que acontece quando a gente vive nesse modo conceitual? A gente acaba se desconectando e acaba tendo uma ansiedade. Eu estou achando interessante porque está começando a ter um desenho aqui. E eu não sei qual que é, como que isso está acontecendo, mas olha, eu posso olhar para o desenho ou eu posso pensar no todo. Então, como que é isso que a gente chama funil da exaustão? Quando a gente fica o tempo todo nesse modo fazer, onde quais que são os sinais da exaustão? Insônia, desconforto, dor, falta de prazer na vida, baixa energia, muita culpa e desânimo. Então, é importante para a gente saber que nos momentos que a gente sente dessa maneira, é importante a gente parar e falar, opa, uma coisa está errada. O que é essa percepção integrada? Né? É que quando as informações entram, por exemplo, elas entram e vão para um lugar chamado, claro, para muitos centros, mas um é um sistema límbico. E o que acontece, por exemplo, se você vê um cachorrinho,
um bicho na natureza, ele reage a tudo o que aparece. Se vem um som, ele, né, a Gaia, a minha cachorrinha, se tem um som, a orelhinha muda de lugar. Se o chão está inclinado, o corpo dela pum, se corrige, ela não precisa pensar, né? Porque tem um sistema que percebe o todo. E nós somos mamíferos, é super importante a gente lembrar, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, desse detalhe. Mas as informações entram, a gente processa o tempo todo, e quando a gente está nesse sistema, quando a gente está vivendo dessa forma, a nossa atenção fica muito mais orientada para os outros, muito mais aberta. E como que a gente pode entrar imediatamente nesse modo integrado? Quando a gente oferece proteção para alguém, de verdade, sentindo empaticamente, quando a gente dá carinho, quando a gente sente compaixão, e uma das coisas que é mais fácil, que é brincar. Então, quando você chega em casa e vem um animal brincar com você, ou tem um bebê, ou tem uma criança, ou um amigo que propõe algo de uma forma brincalhona, imediatamente a gente tem que ficar presente, porque não dá para fazer um esquema, agora eu vou mexer aqui, e aí eu vou contar aquela piada. Aí não é esse sistema. Brincar reage na hora ao estímulo que chega. E isso é super importante para a gente conseguir ficar nesse modo integral. Quando a gente está exausto, brinca. Mindfulness pode associar essas duas coisas. Essa é a proposta de Mindfulness. A gente poder ter um pensamento conceitual e poder também ter essa percepção integrada. E aí a gente pode entrar no que a gente chama de uma espiral criativo, que é quando a gente está sendo, né? Então, com isso, como a gente falou no último encontro, diminui o viés da negatividade, a gente diminui ficar julgando tudo o tempo todo e, principalmente, a gente consegue prestar mais atenção. Esse estado a gente reconhece quando a gente está mais gentil, quando a gente se sente mais resiliente para aguentar as agressões, a gente fica tem mais possibilidade de escolha e a gente fica menos daquele jeito, tem um estímulo, já sai respondendo, né, de uma forma atabalhoada. Como é que a gente pode apreender a realidade? É que nem aquele slide inicial, que é simplesmente pensamento verbal conceitual. Eu tenho uma informação, eu paro, eu penso, eu tenho uma estratégia de como lidar com isso. O outro jeito é eu poder usar o que está acontecendo no meu corpo, poder usar o pensamento, sim, a cognição, claro que a gente usar os órgãos dos sentidos, ler as emoções, como a gente falou no começo, e perceber até como a gente está se movimentando, né? Se eu estou nessa postura aqui, a percepção que eu tenho da realidade é muito alterada. Ela tem um viés depressivo. E eu vou colocar tudo isso para perceber o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Agora, o que é super importante para eu funcionar deste jeito? Eu preciso disto aqui. Eu preciso de uma qualidade da atenção para funcionar dessa forma. É a qualidade que a gente viu no último encontro, que é a qualidade da paciência, da gentileza com as nossas falhas, gentileza com a falha dos outros, uma possibilidade de não ser o sabichão que sabe tudo, mas, pelo contrário, aquela coisa da mente da primeira vez olhar para uma coisa
com possibilidade de nova. E, para isso, a gente tem que olhar como se fosse a primeira vez. Então, como é que a gente pode aprender essa realidade do vírus que está aqui, que está à nossa volta? Da mesma forma, a gente vai usar tudo. Óbvio que a gente vai pensar muito. Óbvio que a gente tem que ter toda a nossa atenção e raciocinar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é seguro, o que não é seguro, né? Mas tem que ter esse conjunto de coisas. Então, é uma coisa super importante e eu vou pedir para vocês, para a gente fazer um pequeno exercício, tá? Que é assim, eu vou pedir para vocês pensarem e trazerem à consciência alguma coisa que está incomodando vocês agora. Não precisa ser uma coisa muito séria, uma coisa... O que está incomodando agora? Uma coisa nota 3, nota 4. Dá um nome, tenta sentir o que é isso. Podem abrir os olhos. Isso é o que a gente chama de uma experiência primária. Essa é a experiência direta, né? Então, eu falei, olha, lembra e tem uma ideia da experiência direta do que vocês estão vivendo. Agora, vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente. E tentem lembrar como vocês interpretaram, a visão que vocês tiveram disso. O que você acha disso? E se a coisa continuar evoluindo desse jeito, o que mais que você acha que pode acontecer? E se acontecer uma dessas coisas que você prevê, o que mais que pode acontecer? Pode abrir os olhos. Então, vamos pensar que a experiência direta, a experiência primária é eu estou espirrando, né? Então, eu posso tomar o caminho da investigação ou eu posso simplesmente continuar com os processos mentais. Então, eu estou espirrando, nossa, bem agora, eu estou espirrando. Imagine se eu vou precisar fazer um exame. Puxa vida, mas e se quando eu chegar no hospital não tiver exame, eu tiver que ir para outro lugar? Imagine, eu volto para o carro e vou, já me contaminei ou não? E aí eu vou reagir à hipótese que eu criei de que talvez eu tenha me contaminado e assim vai. Então, isso é o que a gente chama de processo mental, ou seja, eu comecei com espirro e eu estou pensando onde que eu vou fazer exame se eu for internado. O que Mindfulness propõe? Propõe, peraí, qual que é a experiência inicial? Você está espirrando? Como é que você separa o que você viveu, que é o espirro, seja lá o que for, né, da história que você está criando? É outra coisa. Depois, entra a cognição, que é, escuta, esse processo é familiar? Você sempre pensa, você sempre faz isso? Será que toda vez que você tem algum problema, você vai e cria uma catástrofe? Então, aqui entra uma possibilidade de insight também cognitivo. E aí, a importância de, na hora que eu tenho a experiência direta, eu não vou reagir.
Eu não saio que nem um maluco, eu paro e consigo fazer toda essa investigação e aí responder. Eu acho que eu devo fazer isso ou fazer aquilo. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho com os sentidos. Qual que é? Então, eu passei aquele slide anterior que fala que a gente vai põe todos os nossos sentidos, a percepção, inclusive o pensamento, como está no corpo, como é o movimento, para perceber a realidade. E a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos brincar um pouco com os sentidos, como é que a gente pode fazer em relação à meditação. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E eu vou tocar um pouco o sino e vocês vão acompanhar o som. Quando terminar o som, escuta o que está além do sino. Vamos lá? Percebe se você consegue, por exemplo, escutar o sino até o fim que a tua audição ou que o aparelho permite. E para onde vai a sua atenção quando o sino não está presente? Percebe sons do seu corpo, os sons que chegam ao seu ambiente. Percebe que a experiência primária é o som, que você simplesmente recebe o som. A experiência secundária, eu gosto, não gosto, puxa, que som feio, ou eu acho que eu não identifico o que é isso, ou querer saber se é cachorro que está lá fora, ou carro. Tudo isso é o conceitual. Apenas deixe o som chegar no seu corpo. E toda vez que a sua atenção for para outro lugar, gentilmente traz para os sons. E gentilmente percebe a luminosidade. E quando você for abrindo os olhos, percebe o que olhar para toda a tela, para todas essas pessoas que, como nós, resolveram parar, estar presentes. Percebe o que acontece com o seu grau de atenção. Vamos abrindo os olhos. Pois bem, agora a gente pode trabalhar e vai com outro sentido. Então, eu vou apresentar uma imagem em movimento
É um filme caseiro, né? Não tem nada de especial, mas, de novo, eu sempre quis, eu gosto muito de praticar meditação olhando, que é uma coisa que no curso de 8 semanas é pouco usado. E eu sempre tive o desejo de fazer filmes, que eu chamo de contemplativos, para poder meditar quando eu vou para São Paulo. E eu fiz um, só que, infelizmente, eu só comprei tripé agora. Então, não tem tripé, mas, de qualquer jeito, eu vou conduzir como a gente pode meditar olhando. E quem estiver na natureza, depois, na natureza ou em qualquer lugar, aproveita e faz isso. Então, eu vou colocar aqui. E, então, essa é a cena e eu vou conduzindo. Então, primeiro, tem um olhar macro para essa cena. Como quando a gente sente o corpo todo, a gente pode experimentar essa imagem como um todo. Eventualmente, vocês podem afastar um pouco a câmera para poder ver melhor, né? Ou a gente pode meditar olhando, por exemplo, colocando, estão vendo o cursor? Por exemplo, coloca o foco aqui para quem enxerga, ou arruma um ponto fixo e mantém o olhar num ponto. Que é uma meditação mais de concentração. Então, tem você e o olhar daquele ponto. Por exemplo, aqui onde eu estou. Agora, experimenta abrir de novo essa gestalt, né? Então, a gente vê de novo a cena como um todo. E eu posso pedir para vocês, agora procurem olhar só sentindo, só percebendo as cores. E, de novo, o sentido primário, aqui eu estou falando, olha as cores. Mas o processo secundário deve estar forte. Por exemplo, é uma praia, que legal, não é legal, que saudade, fui, não fui. Sempre que isso acontecer, faz que nem a meditação da respiração. Percebe o que surgiu no teu campo de consciência e nota azul claro, esbranquiçado, outros tons de azul. Como se você pudesse só receber as cores. Ou a gente pode se abrir para o movimento. Por exemplo, sente, percebe, deixa o teu corpo perceber os movimentos que estão presentes nessa cena. E, de novo, se vier o pensamento crítico, que difícil, que chato, consigo, não consigo, é sempre assim em meditação. Por exemplo, olha o movimento aqui, com cores. É um movimento da natureza. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, gentilmente,
e com a mesma qualidade de atenção, percebe o panorama interno. Como está seu corpo agora? Sua respiração? Seu processo de pensamento? Vamos abrindo os olhos. E agora você contempla como se você estivesse na natureza, um pouquinho. Exercita, foca o que você quiser, só não fica procurando as coisas. Apenas receba as coisas. E gentilmente vamos sentir um pouco o nosso corpo, a respiração. E vamos prosseguir. Então, a gente pode explorar um pouquinho mais os sentidos. Aqui. Por exemplo, então, a gente pode... Como é que a gente pode explorar o contato na meditação? Né? Então, de novo, esse é um bom jeito da gente ficar presente. Né? Pedir para vocês fecharem os olhos. Em qualquer circunstância que vocês tiverem, quando vocês sentirem que nosso pensamento desembestou, desenfreou, leva atenção para a sensação do sólido do nosso corpo. Só percebe como é que você sente que o seu corpo é sólido, mais forte. Eu sinto nos pés, encostando no chão. O braço sobre a minha perna. O contato das minhas costas com a poltrona. E a gente pode brincar um pouco, por exemplo, coloquem as duas mãos, se possível, sobre a coxa, sobre a perna. E sente o tato da sua mão, direita e esquerda. Eu estou sentindo a textura da minha calça. Percebo também a temperatura. E agora, tenta brincar e passa a percepção para a perna. Ou seja, como é que a sua perna está percebendo a sua mão? Escolhe uma. Para mim, por exemplo, está mais fácil sentir a esquerda. E pode ser que não dê para sentir nada. E aí o que a gente faz? Nada. A gente aceita.
Então, sempre que a nossa mente for carregada por um turbilhão de emoções, você pode sentar e perceber a solidez do nosso corpo. Ou como na imagem, você pode perceber o movimento que está presente no seu corpo. Por exemplo, no abdômen. Talvez percebendo como essa solidez do nosso corpo é igual a toda a natureza que nos envolve. De alguma forma, eu sentado aqui na minha poltrona, pisando no chão, estou ligado ao meu prédio, que está ligado à solidez da rua, que vai chegar na casa de cada um de vocês. Todos conectados. Acompanhem 2 ou 3 movimentos da respiração. E vamos abrindo os olhos. Então, essa é uma forma da gente meditar com contato. A gente também usa muito o olfato e o paladar. Por exemplo, a gente está lavando a mão o tempo todo, né? E não encostem no rosto, mas tem algum odor presente, por exemplo, na sua mão? Sem encostar. Ou na sua roupa. Sente um pouco o que tem algum odor presente no ar, e é muito comum, principalmente com o passar da idade, que a gente vai perdendo. Então é tão importante a gente exercitar. Às vezes abrir umas coisas, sentir cheiro de café, cheiro de uma erva, cheiro da bebida. Tudo isso nos conecta e nos coloca nesse modo mais integrado. E, por exemplo, tem algum sabor na sua boca agora de pasta de dente, ou do que você comeu, ou do que você não comeu? Vamos abrindo os olhos. Portanto, é isso o que os mamíferos fazem. E, para terminar, deixa eu ver como é que a gente está. Vamos fazer um pouquinho aquela meditação de entrada e depois a gente conversa mais um pouco. Então, vamos fechar os olhos. E uma rotina. E sente, percebe a sua postura. Se possível, incorporando uma postura de dignidade. Uma postura de curiosidade, de encontro. Sente o seu corpo como um todo. Percebe como está o seu tônus emocional agora.
desprazer, prazer ou neutro. Pode estar igual, pode ter mudado. Mas o que importa é a conexão. Não é chegar em algum lugar específico. Qual o sentimento que está presente em você? E você consegue aceitar esse sentimento ou vem uma briga? Porque você deveria sentir de outro jeito. E agora, gentilmente, leve atenção para a respiração. Apenas perceba como o ar está entrando e saindo do seu corpo. Sem controlar, sem manipular. Talvez deixando atenção no nariz, no abdômen. Agora entrando e saindo. Expandindo e voltando para o centro. E quando vocês se sentirem confortáveis, vamos abrir os olhos. E agora abrir para perguntas ou para algum comentário, qualquer contribuição. Uma possibilidade da gente aprender juntos. Então, quem quiser comentar alguma coisa, para alguma pessoa que não ficou claro o que é isso, para que funciona isso. E como talvez eu não enxergue, então pode, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone e perguntar. Gostaria de saber, é a primeira vez que eu faço esse teste de passar uma imagem em movimento e conduzir uma meditação. Mas eu queria saber se isso, quer dizer, eu sei que seguir isso pode ser muito útil para quem está na natureza, para quem consegue desfrutar dessa forma. Eu posso falar? Sim. Meu nome é Tânia Calil, é a primeira vez que eu participo. Eu tive um convite de uma conhecida sua, a Paty Celani. Quero agradecer muito, porque para mim foi uma experiência linda. E teve um momento que eu esqueci que era uma imagem. Eu achei que eu estava lá naquele local, né? E aí foi fantástico, porque na hora que eu, né, tomei a minha consciência da minha salinha novamente, eu estava muito, mas muito em paz, muito descansada. Eu fiquei lá, né? Então, na medida que você foi dando os comandos, agora olhe, fixe num ponto. Aí eu ainda estava vendo a imagem, de repente sumiu, eu estava lá. Então, muito bom, gratidão por isso. Muito legal. Absorção total. Muito bom. Não, Seu nome é Tânia. Legal, isso. Tânia. Prazer em conhecer. Prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Paulo, Cristiane. Oi, Cristiane. Então, quando eu estou na natureza, eu amo realmente ficar olhando. Mas engraçado que hoje você falou, olha um ponto fixo. E eu estava olhando para a água. E a água não era fixa. Então, aí eu ficava, deixa eu mudar. Eu vou para a pedra. Não estou gostando de olhar essa pedra. E engraçado, porque eu tenho, assim, quando eu estou na natureza, eu fico olhando, né? Mas quando falou de um ponto fixo, eu fiquei tentando achar. Eu ia para o barco, aí não gostava do barco. Eu queria olhar a água, porque a água tem uma cor maravilhosa, né? Depois você falou da água, mas curioso que hora do ponto fixo,
eu me perdi no meu incômodo, eu acho, assim, né? Não sei, de eu não conseguir o ponto fixo. Cristiane, quando a gente medita mindfulness, sempre, você pode, por exemplo, prestar atenção na respiração aqui na narina direita, o ar entrando, saindo, como a gente já fez no curso, né? Eu acho que a gente já fez isso juntos até. Ou você pode também perceber a respiração quase num panorama inteiro do corpo todo que a gente faz na primeira aula ou segunda, sei lá, na primeira aula, né? Então a gente pode perceber a respiração no abdômen, nas costas, etc. A mesma coisa com os sons e a mesma coisa com as sensações do corpo. Então essa habilidade de ter um foco e abrir, a gente exercita em mindfulness. E tem uma coisa aí que é muito importante, que é, por exemplo, eu ouço um som, eu vou aqui e ouço isso aqui. Né? Eu posso julgar, gosto, não gosto, por que é assim, por que é assado, por que o cachorro está latindo. Ou eu posso ser um ouvido que recebe o som, como um processo primário. O secundário que vai, gosto, não gosto, cria história, me lembra a missa, sei lá. Né? Então, o que você fez foi trabalhar um pouco em cima disso. Né? Então, talvez estivesse difícil você aceitar a pedra que você olhou, seja lá o quê. Né? Mas é um treino isso, mesma coisa que você faria com a respiração, com um incômodo no corpo, ou com o pensamento que vem e você quer... A gente não fica, eu quero pensar aquilo na meditação, né? A gente deixa passar, mas é legal, porque a gente pode olhar para a natureza e viajar. E ficar criando histórias é super legal. A meditação que a gente propõe é um pouco diferente. Né? É estar presente naquilo que está vendo. Eu acho que para mim, porque sempre eu faço a meditação, né? Toda essa meditação com os olhos fechados, né? E hoje teve a informação do olhar a natureza. E eu acho que aí eu fiquei... Foi a primeira vez que a gente fez mesmo com o olho aberto. E aí eu fiquei quando você foi dirigindo, eu fiquei, não sei, porque talvez foi novo isso aqui, né? É muito diferente. Porque quando abre o olhar, a gente abre a perspectiva conceitual. A gente fica o tempo todo olhando e julgando e discriminando. É difícil. Ao mesmo tempo, é uma delícia, eu acho. Eu também gosto de exercitar, eu também preciso batalhar bastante. Quer dizer, batalhar não. Treinar, curtir, desfrutar. Né? Legal, Cristiane. Mais alguém? Oi, Paulo. Isabela aqui. Oi, Isabela. Tudo bem e você? Também. Eu coloquei essa imagem na TV, aí acabou que estava travando um pouco, mas por sorte eu tinha acabado de acender um incenso. E aí foi muito legal, porque eu já tinha algumas vezes parado para olhar o incenso, e é muito bonito, né? E minha atenção, eu fiquei até vesga, tanto olhar, mas eu achei que foi muito legal a coisa do olha para o incenso, olha para a sala, olha para o incenso, olha para a sala. E realmente é um tipo diferente de meditação. E olhando para o incenso, eu vou confessar que eu não consegui pensar em mais nada, porque cada hora ele muda, né? Então é muito legal isso. E tem a fonte de água também, que cada hora cai um sonzinho. Então isso também é legal. E o mar também, cada hora é um movimento. Aquela planta, tem uma planta, né, que ela fica... parece um ser, né? E olhar para a sombra daquele ser é uma delícia também, como é. Eu estava olhando para ele. Então, que legal, que bom. Então, estou vendo que deu, que essa experiência funcionou. Que eu tinha a minha dúvida, né, também. Não, funcionou. E eu só queria dar um feedback da sessão passada, que a meditação de focar em sentimentos bons, eu acabei fazendo, em vez de procurar um momento bom no meu dia, eu estava fazendo todo dia aquela meditação.
E até com as mesmas imagens. Eu tentei mudar, às vezes, um pouco o cenário, mas aí eu ficava confusa. Falei, não, eu me sinto segura nesse lugar, eu me sinto feliz nessa situação. E todo dia Ótimo. voltando para ela. E foi fantástico. Assim, a minha leveza ao longo dos dias mudou. Eu tô falando para todo mundo, gente, faz essa meditação, é muito boa, porque eu achei que mudou. Então, sou muito grata mesmo por estar participando. Então, Isabela, eu acho até legal você ter voltado para o último encontro, porque cultivar isso muda a qualidade da nossa vida mesmo. E eu acho que deu para vocês entenderem que não é uma coisa de se convencer, a vida bela, que legal, não tem perigo. Não, a vida é. E eu posso, quando eu quero, colocar minha atenção num aspecto positivo da experiência. Uhum. Completamente. Foi ótimo. Oi, Eu queria Anitta. opinar também, Paulo. Oi? Peraí. Anitta fala, tá. E o Robério também. Então, Anitta, tô vendo depois. Robério, você é o próximo, tá? Oi. Oi. Então, Paulo, é bom. Primeiro que eu adorei a meditação dessa da imagem, assim, deu super certo para mim e o Cuca aqui do lado também. Mas Arquitetos, né? ele é engenheiro. Eu não sou arquiteto. Mas Ele é deixa eu engenheiro. Engenheiro! Eu não. Tá. Mas, Paulo, aquele sobre a coisa boa, né? Eu estou fazendo um curso de escrita faz alguns anos já com a Noemi, que ela até fez um curso com você. Sim. E, putz, então eu falei, vou me concentrar em alguma coisa boa por dia e eu vou escrever sobre aquilo. Qualquer coisa boa. E eu fiz isso desde aquele dia. Porque até eu escrevo assim como treino, daí eu falei, vou focar em alguma coisa, vou achar Que alguma ótimo. coisa. Você não sabe como foi ótimo. Eu escrevi todo dia. E alguma coisa boa, assim, super pequena, de ver uma... Eu tenho saído a pé um pouco, de ver uma criança com skate, sabe, com patinete, assim, coisas pequenas, ótimas, e eu escrevi cada trecho sobre isso, e tem a ver com a meditação. Foi um treino excelente. Excelente. Sabe que o Jung, ele fala que quando a gente trabalha com essas coisas sutis ou quase inconscientes, que tem várias maneiras. Então, você pode, enquanto você está andando, a gente fala assim, leva a consciência para aquilo. Você olhou a criança, olha a criança e sente a criança, sente o seu corpo, vê como você pensa, tudo isso. Até o momento que você vai registrar. Esse momento já é um pouco diferente, ainda mais para quem está fazendo um curso de escrita criativa, etc. Porque aí entra mais a cognição. Mas o Jung falava, aí que eu quero chegar, que quando você tem uma experiência e registra desse jeito, é como se você tirasse, né, porque pode ser uma experiência interna, como se você tivesse algo que estava viajando dentro, fantasmagórico, ou seja, sem consistência, uma imagem fugidia e você fala, olha, eu quero você. E com isso a gente pode experimentar ela mais e mais. Isso então, tem a ver com o que você fala de nomear? Sim. Sim, só que aí é um passo adiante, né? Porque você está dando forma. Isso é que, por exemplo, quando eu escrevi muito, né? Eu gosto de escrever, eu vejo um momento que é o momento de joga a coisa no caderno. E depois tem um momento de elaboração. E a gente está falando, percebe a experiência, joga no caderno e você está elaborando. É porque, na verdade, tem um tempo para isso. Perceber um momento e daí depois eu escrevo em outra hora. Mas é super legal essa sensação de falar, eu vou ver uma coisa, olhar uma coisa boa e sentir aquilo. É uma sensação ótima. Claro, você está treinando, né, todo o aparato perceptivo e cognitivo para fixar na coisa boa. É. Legal, nós estamos meio em cima da hora. Eu quero ouvir o Robério. Olá, Robério, faz tempo que você não aparece, tudo bem? Pois é, Paulo, alguns eventos ocorreram, mas a alegria de poder estar novamente é gigantesca. Eu fui apresentado ao Mind literalmente para tentar focar um pouco mais nos meus principais momentos
E no meu momento inicial era literalmente uma crise de ansiedade e o quadro era de um luto antecipatório da minha mãe. Eu acho que é sempre importante falar sobre isso. A minha mãe se foi agora no começo de janeiro e em uma passagem extremamente bonita, linda, e todas as meditações e todos os poderes que eu consegui de me concentrar nos momentos atuais, agradecer por todos os momentos que eu convivi com ela. Eu só digo para você que o curso que eu fiz contigo mudou a minha percepção de vida, mudou esta condição. Então, isso para mim pode até parecer Não, eu um tava pouco meditando, né? esquisito, mas é uma situação muito importante. Foi muito bom conhecer o Mind, Isabela acabou passar de pelo falar. momento de passagem da minha mãe ao lado, curtindo aquele momento, aproveitando, porque ao invés de pensar no Alzheimer, eu pensei muito nos momentos bons que eu tive com ela e não deixei levar os momentos ruins. Então, foi uma experiência espetacular, é uma experiência que eu pratico diariamente e coloco na minha vida. Puxa, Robério, a gente acompanhou bem aquele processo durante o curso e eu fico realmente feliz que você conseguiu se despedir dessa forma, porque eu sei o quanto, como filho, como conectado, como você viveu momento a momento isso. Então, putz, eu fico muito feliz de ter ajudado um pouquinho nesse processo. Todos nós, né? Pois é, todos nós. Legal, Robério. Obrigado por isso. Muito obrigado. Se alguém mais quiser... Oi, Letícia. Letícia, eu te Oi, vejo. tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Só queria, antes de fazer a pergunta, falar que achei muito bonito o depoimento do Robério. Achei muito, muito bonito. Eu fiquei com uma dúvida se isso seria possível fazer. Por exemplo, eu trabalho muito tempo no computador, vendo coisas na tela. E muitas vezes eu percebo que eu já não estou mais vendo, minha concentração não está mais no que eu estou vendo na tela, mas eu estou devaneando. Aí eu queria saber se, em relação a essa meditação que você falou da visão, se tu teria como se aplicar nesse caso, por exemplo, você falou muito de ficar vendo a natureza, assim, achou que deve ser muito mais prazeroso fazer uma meditação vendo a natureza do que nesse cenário, mas eu queria saber se é possível, por exemplo, quando eu estou na tela e eu vejo que eu estou muito desconcentrada, eu focar em alguma coisa na tela e ficar focada naquilo, ou focar no ambiente que eu estou, ou se seria o caso, por exemplo, de colocar alguma imagem de natureza, por exemplo, e focar nisso. Eu queria saber se tem como aplicar nessa situação, assim. Olha, Letícia, eu não recomendaria, quando você está numa exaustão da visão, fazer qualquer coisa com a visão naquele momento, né? Então, é melhor você fazer a meditação que a gente deu no segundo dia, ou no primeiro dia, que é corpo, respiração, né? Ou aquela respiração que a gente deu no terceiro encontro, que é das emoções prazerosas e etc. Porque é importante, ficar olhando muito para a tela tem um efeito, depois de um tempo, bem nocivo, Letícia. Então, eu não faria isso. Agora, eu não vou entrar mais muito rapidamente, tem um trabalho que saiu há uns 8 anos atrás, que era o efeito de você olhar para a natureza e estados inflamatórios. Eles fizeram com pessoas que estavam na UTI, né? E que saíam da UTI. O que acontecia se a pessoa ia para aquele quarto pós-UTI e ficava olhando, que seja um jardim ou uma parede cinza dos hospitais? Porque alguns têm jardim, né? E eles perceberam que quem tinha jardim, comparando idade e tudo, usava muito menos anti-inflamatório e tinha menos queixa de dor. E aí começaram a estudar essa coisa dos ritmos da natureza, etc. E aí mais, fizeram assim que simplesmente uma imagem, sabe aquelas coisas cafonas, aquelas coisas de parede, né, árvores, tudo, aquilo também produzia um relaxamento. Também produzia. Não tanto quanto a natureza, porque a natureza, que nem aquela imagem que eu passei, a natureza tem um ritmo, vento, a água, que
parece que muda um pouco o funcionamento do nosso cérebro, parece que dá um match quando você fica olhando uma coisa dessa. Mas no teu caso, eu não ficaria na frente da tela. Poupe os seus olhos e o seu cérebro, depois de tanto tempo. Entendi. Espero Obrigada, que eu tenha viu? respondido. Não, faz sentido. Legal. Acho que é mais na ideia de relaxamento mesmo, né? E querendo ou não, você vê a natureza, você foca mais no presente, né? Naquele estado dela, né? Sim, está acontecendo naquela hora. Né? Uhum. Obrigada. Nada. Gente, então nós estamos na hora. Tem mais alguém que queria falar alguma coisinha? Se quiser fazer um comentário, uma pergunta, pode ligar o Oi, microfone. Paulo. Oi, Paulo.